O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 24. Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Não vades aos gentios. 8. Jesus enviou seus 12, os apóstolos, depois de lhes ter dado as instruções seguintes: Não vades aos gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares para onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. São Mateus capítulo 10, versículos 5, 6 e 7. 9. Jesus prova em muitas circunstâncias que suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas que abarcam toda a humanidade. Se, pois, disse aos seus apóstolos para não ir aos pagãos, não foi por desdenhar a sua conversão, o que teria sido pouco caridoso, mas porque os judeus, que criam na unicidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e os profetas para receber a sua palavra. Entre os pagãos, a própria base faltando, tudo estava por fazer, e os apóstolos não estavam ainda bastante esclarecidos para uma tão pesada tarefa. Por isso lhes disse: Ide as ovelhas desgarradas de Israel, quer dizer, ide semear num terreno já preparado, sabendo bem que a conversão dos gentios viria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, no centro mesmo do paganismo, os apóstolos iriam plantar a cruz. 10. Essas palavras podem se aplicar aos adeptos e aos propagadores do espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os escarnecedores obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. A exemplo destes, procuram primeiro os prosélitos entre as pessoas de boa vontade, daqueles que desejam a luz, em quem se encontra um germe fecundo, e o número deles é grande, sem perder seu tempo com aqueles que se recusam ver e ouvir, e se obstinam tanto mais pelo orgulho, quanto se parece ligar mais valor à sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos, que desejam ver claramente, do que um único, que se compraz na obscuridade, porque é aumentar o número dos que sustentam a causa em maior proporção. Deixar os outros tranquilos não é indiferença, mas uma boa política. Sua vez virá, quando serão dominados pela opinião geral, e ouvirão a mesma coisa repetida sem cessar ao seu redor. Então crerão aceitar a ideia voluntariamente e por si mesmos, e não sob a pressão de um indivíduo. Depois, ocorre com as ideias o mesmo que com as sementes. Elas não podem germinar antes da época, e somente em terreno preparado. Por isso, é melhor esperar o tempo propício e cultivar primeiro as que germinam, para evitar que abortem as outras em as apressando muito. Ao tempo de Jesus, e em consequência das ideias restritas e materiais da época, tudo estava circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram pequenos povos circundantes. Hoje, as ideias se universalizam e se espiritualizam. A luz nova não é privilégio de nenhuma nação. Para ela, não existem mais barreiras. Tem seu foco por toda parte, e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios não são mais um povo, porém, uma opinião que se encontra por toda parte, e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou do paganismo. Não é mais com as armas de guerra que são combatidas, mas com o poder da ideia.